Todos de volta. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Demoraram a chegar, mas quando chegaram Boa noite. Quase juntos. Boa noite, mãe. E deu para a gente abrir as 5 salas. Muito bom. A gente está trabalhando com o livro Sinal Verde, um livro de Chico Xavier, com mensagens do André Luiz. A página que vocês trabalharam hoje lá nos grupos foi Hábitos Infelizes, uma página grande, mas boa de se ler, né? E um monte de recadinho para a gente. Então, eu vou começar com o grupo Alta de Souza, que ficou com a Ana, com a Sônia e com o Roberto. Não é isso? Quem vai falar? Quem ficou responsável? Eu, Adriana, eu. Bem-vinda, minha amiga. Boa noite. Boa noite. Eu falei para eles, André Luiz já vem há dias chamando a gente à educação, né? A educação, assim, nos doutrinar mesmo, a doutrina, eu acho assim, porque essa página teve pertinente, assim, muitos pontos que a gente se vê ainda. Eu falei, é muito bom estar na doutrina, porque a doutrina pontua para a gente. Quando a gente comete alguns desses itens, já acho que é comum de todos nós. A gente já para e fala, bom, não é por aí. Eu vou recomeçar, né? E eu até relatei que essa semana eu tive uma situação e que eu parei e falei para as minhas irmãs, não existe verdade, como foi falado já na sala e como é falado no nosso estudo, existe o ponto de vista de cada um. Então, que a gente busque serenidade para administrar e partir, assim, começa por mim, a reforma é minha, entendeu? O entendimento parte da gente, para a gente pontuar algumas melhoras, pontuar algumas coisas que a gente ainda erra muito, né? E buscar. E, graças a Deus, a doutrina é esse parâmetro. Para mim, eu acho que foi bem pertinente, porque a gente já pode ver alguns itens desses que a gente ainda comete e tentar trabalhar para que a gente melhore e pare de cometê-los. Muito Achei bom. que foi isso. E quando a gente melhora, Sônia, melhora quem está perto da gente, quem convive com a gente, porque recebe. É uma cadeia, exemplo, né? É uma cadeia mesmo. Que você mudou e a pessoa também vai mudando junto com você. Muito obrigada. E dos dois lados, né, Adriana? Sim. Assim como quando você tem atitude ruim, você vibra e chama certeza. Coisa ruim. Com certeza, verdade. Boa noite a todos. Obrigada, minha querida. Boa noite. A gente vai para o grupo Joana de Ângeles, ficou com o Jorge, com a Leila, com a Inês e com a Norma. Quem ficou responsável? Eu. Leila? Isso. Oi, minha amiga. Bem-vinda. Boa noite a todos. Nós falamos que o André Luiz ele é bem direto, né? Puxa bem a orelha da gente. E aqui essa página é mais educação, porque realmente, eu até comentei, eu desde criança eu tenho o ouvido sensível, não gosto de palavrão, me sinto mal com palavrão, mas não gosto mesmo. E tem gente que fala assim no automático. Eu tenho na minha família mesmo, e a mulher, menina, não tem uma palavra que não fale um palavrão, é um negócio assim muito estranho, eu me incomoda essas coisas, me incomoda. Toda a família tem, Leila. Mas isso é demais. Aí, e ele fala, né? A gente tem, por exemplo, tudo só educação, gente. Nós temos que nos vigiar o tempo todo, né? Aí não é porque está na doutrina, não, porque eu estou na doutrina, não. Na doutrina, gente, até vai te dar um apertozinho, mas você tem que ser educada. Eu acho que educação, ela vem de... Não adianta, tem lá. Você tem que ser dentro de casa, não tem outro. Deixa eu te dar, eu vou contar para vocês o que aconteceu agora no domingo. A minha filha, amiga. Rapidinho, ela é flamenguista daquelas... Aí estava aqui assistindo o jogo e o filho dela do lado, de 6 anos. Aí não sei o que o jogador fez, ela falou uma coisinha, besteirinha. Aí ele ficou olhando para ela. Ela, o que foi? O que foi, João Pedro? Não sabe que tem uma criança aqui do seu lado? Olha que coisa boa, adorei. É muito bom. Para ela não falar, né? A coisinha feia. De vez em quando ele aperta ela, e é muito bom. Então, o André Luiz é isso, ele sempre nos leva a refletir, pensar e orar e vigiar mesmo. E nós temos que nos vigiar o tempo todo.
não é? Vigia é Isso aí. mudança de hábito, é isso aí. Obrigada, minha amiga. A gente vai agora para o grupo André Luiz. Eu esqueci de anotar um nome, ficou Marlúcia, não é isso? Neidinha e quem mais? E Norma. Ah, a Norma ficou no André? Então tá bom. Então, quem vai Dona falar? Iris. Marluce, Neidinha e Dona Iris. Esqueci. Então, não foi. Então vamos lá. Quem vai falar? Marlúcia, né? A gente chegou à seguinte conclusão, né, que a maioria aí já colocou, que a página ela sinaliza o que não devemos fazer nos relacionamentos com os outros, né? É uma autoeducação de como se comportar socialmente e a educação da alma também, né? Porque quando eu alimento intrigas e comentários alheios, estou adoecendo meu espírito. Então, é importante que estejamos sempre vigilantes nas nossas atitudes e pensamentos, pois na maior parte do tempo apontamos e julgamos nos outros aquilo que nós ainda não somos capazes de realizar. Então, lembrando, se possível, que o outro é o meu reflexo. Tudo que me incomoda, eu vejo refletido no outro. Portanto, antes de criticar, que eu possa me educar, ser mais gentil no trato com os meus semelhantes. É isso que a gente chegou, a essa conclusão. Perfeito. Muito boa reflexão. Muito obrigada, minha amiga. A gente vai para Allan Kardec, então. Ficou com o Carlos, com a Josi e com o João. É isso? Quem vai falar? Presente para você, João. Bem-vindo, João. Oi, boa noite. Bom, como a Josi não aceitou a nossa recomendação, mas tudo bem, ela tá... na próxima ela fala. Bom, enfim, comentando da Josi, ela fez um comentário em relação ao texto, que é importante nós nos educarmos, né? Como nós somos da doutrina, né? Temos esse conhecimento, fica mais fácil para a gente verificar nossos problemas e podemos agir em cima deles, né? E podemos nos corrigir. E o Carlos também comentou que essa semana hoje teve várias situações difíceis também que ele na página reconheceu ali, situações que ocorreram com ele e tal, enfim. Então é isso. E tem vários pontos para comentar, mas pode ter um ponto que a gente também pode citar aquelas pessoas que não querem só o bem, né, sem trabalhar, né? Isso é muito comum. Todo mundo quer ter o benefício, mas não quer ter o trabalho. E muitas vezes também assume compromissos e repassa para os outros, né? Não faz ou repassa para os outros. Também é muito comum, né? Então, às vezes, o trabalho do bem, então, se a pessoa puder passar adiante e passar para o outro fazer, é um problema que é recorrente. Então, é basicamente esse comentário, tá? Muito bom. Muito bom o comentário do grupo. Aí você falou um pouquinho do que cada um pensou. Legal. Obrigada, João. A gente vai para o último grupo, então. O Chico Xavier ficou com Mário, Regina, Marta e Marília. É isso? Quem vai falar? Mário. Boa noite, Mário. Bem-vindo. Boa noite. Olha só, nós estávamos vendo aqui o Hábitos Infelizes, né, do André Luiz. Está muito baixo, Mário. Opa, a gente estava... Melhorou? Melhorou. Melhorou? A gente estava comentando, sim, que, na realidade, pegamos alguns pedaços, né, para depois fazer um comentário geral. Falamos o seguinte, estava falando ali, fugir da limpeza, né? Eu falei, caramba, André Luiz está mandando a gente tomar banho, né? E limpar a casa. Aí a nossa querida Regina falou, não, mas essa pode ser uma limpeza de pensamentos também, não é? Pode ser um lado espiritual. Eu falei, não, realmente, você tem razão. E a nossa querida Marta também comentou que fugiu do estudo. Ela falou, pô, agora que eu ia fazer o cursinho lá no Cefac, veio a pandemia, eu falei, mas você está fazendo o cursinho, né? A Regina também falou, cursão? Ela também viu, cursão aí, no Evangelho, né? Aí a Jane já entrou, já convidou ela para fazer um outro curso também. Pois é, muito boa essa parte dela de comentando. E a gente estava falando o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado, porque essa mensagem 33 é para ninguém fugir. Todo mundo vai pegar o camburão espiritual com essa mensagem, porque não tem uma coisinha que alguém escape. Uma coisinha tipo, não, isso aqui eu faço, isso aqui eu tenho mania. Olha, André Luiz botou o aeróbus do lado lá da nosso lar e pegou o camburão espiritual para levar a gente, essa aqui é a verdade. Agora, interessante que André Luiz vai no popular, né? Todas aquelas mensagens, né? Amar o próximo como si mesmo, perdoar 70 vezes 7, ele vai e transforma no popular. Olha só, para de falar da vida dos outros quando os outros estiverem ausentes. Não fale, não faça isso, não ria descontroladamente, e assim vai. É interessante porque essa aqui
me pareceu um comentário, apesar de ser logicamente muito sério, e, como todos disseram, para a nossa educação e para vigiar nossos atos, é interessante como esse comentário parece quase uma crônica, né? Quase assim, uma jocosidade de André Luiz no sinal do seguinte: olha só, deixa eu mostrar para vocês que vocês ainda não são docinho de coco que vocês pensam que são. A Coca-Cola do deserto. Deixa eu mostrar para vocês certas coisas que vocês ainda fazem, às vezes até sem sentir. Então, observem bem. Vigiem, orem e, por favor, melhorem. Só isso. Mas são tantos itens, né? Oh, meu Deus. Mas a gente está tentando. Obrigada, Mário. Muito bom comentário. A gente agradece aí a todos que leram e participaram do estudo. E eu vou pedir ao Carlos Mariano para fazer a nossa prece inicial. Tá bom, Carlos? Vamos lá. Obrigada, amigo. Amado Mestre Senhor Jesus, em nome de Deus, em nome dos espíritos superiores, irmão João, Dr. Bezerra de Menezes, que possamos, nessa noite, juntos, estarmos aqui, em Teu nome, para estudar a doutrina, para que possamos aprender, para que possamos botar em prática. São tantos os ensinamentos, são tantas as recomendações, e ainda cometemos erros infinitos. Que possamos ter força, que possamos ter coragem, que possamos ter força para seguir nessa caminhada no progresso, na qual estamos seguindo a orientação do Cristo, para que cheguemos um dia de encontro à felicidade que buscamos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Carlos. Mais uma vez, obrigada a todos que participaram. E a gente vai agora para o segundo momento do nosso estudo, é a parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem vai fazer a leitura e o comentário hoje é o Jorge. Deixa eu só dividir aqui a página do Evangelho. Isso daqui. A gente está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? E ele vai ler o item 7, o segundo parágrafo. Ontem a Marlúcia leu o primeiro, ele vai ler o segundo, que é a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Muito bem-vindo, Jorge. Oi, boa noite, Adriana. Boa noite. Só tirando uma dúvida também, segundo e terceiro ou só segundo? Eu acho que é segundo. Foi o que eu anotei, peraí. Segundo e terceiro. Segundo e terceiro. Falha minha, obrigada. Nada. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaz-te de todos os seus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se de tudo que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens do que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até ao extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a pôr a nu o fundo de seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer ao próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar o seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação ao princípio. Fora da caridade não há salvação. Bom, vamos às reflexões aqui. Eu peguei algumas frases para nortear nosso comentário, mas eu também lembrei ontem da fala da Marlúcia, em que foi discutido bastante aí que não é pecado, não é errado
O problema não é você ser rico ou ter o dinheiro, é como você usa isso, né? Tem uma frase aqui na fala de Jesus, no comentário, né, da fala de Jesus, que é apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Então, o que seria isso? O problema é a questão do apego excessivo, que muda o campo vibratório da gente, né? Vai nos cercar de baixas vibrações, muito apego a tudo aquilo que é material. Isso acaba nos aproximando por afinidade com irmãos encarnados e desencarnados, que prezam o quê? A matéria, como se ela fosse imutável e durasse para sempre, né? Se ausentam da verdade, preferem a ilusão do mutável e ao durável em contrapartida ao etéreo e o eterno. Preferem o prazer fácil ao sacrifício de compartilhar o que é a verdade de Deus, pois a capacidade de ser rico é um dom dado por Deus para a nossa prova. E vem aquela máxima de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Entendo que o dom, ou aquilo que a pessoa consegue evoluir na própria encarnação, isso, na verdade, foi dado por Deus, né? A sua inteligência, a sua força, a sua coragem de crescer, de obter, ou aqueles que já nascem ricos também, né? A tal da prova até mais complexa. Saber usufruir disso, saber doar, lembrar que foi Deus que deu isso, e que isso é temporário, isso vai acabar, a vida vai acabar, você não vai levar isso para o outro lado. Isso é o princípio de fugir da caridade, ou o princípio de se contrapor à caridade proposta por Jesus. Aqui no finalzinho, ele também comenta que seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquirir com sacrifício. Isso o contrapunha contra a caridade, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. O jovem, ele tinha até aos olhos da população, aos olhos deles, até aos olhos de Deus, uma vida teoricamente correta. Seguia os mandamentos dos judeus, tinha uma conduta ética, moral, etc. Mas ele não, como Jesus comentou para que ele refletisse, ele não era capaz de largar tudo aquilo, abrir mão de tudo aquilo, até no sentido não de tudo, mas de dividir, de pensar mais no próximo, né? Às vezes o próximo é alguém que estava muito próximo dele, um empregado, alguém fiel que às vezes ele nem olhava. Isso é muito comum, né? Enfim, seus dons e talentos foram dados para ajudar, amparar, dividir, incentivar, empreender no próximo, pois isso é o caminho da caridade. Isso que o rico tem que pensar, né? Não é dele, né? É um dom que ele adquiriu, que pode ser tirado e que ele tem que empreender. Quanto àquilo que tenho, quando aquilo que tenho multiplica, amplia, serve a mais pessoas e não serve só à minha ostentação e poder, com orgulho de me sentir melhor do que o próximo. Isso é o caminho da ilusão pura, a perdição ou a não salvação que fala Jesus. Segundo Buda, uma das causas do sofrimento do homem é o apego ao que não é seu, mas ao que foi dado e que lhe será tirado, pois tudo é impermanente na matéria. É dessa salvação que Jesus está falando, que o rapaz perguntou, Jesus respondeu, ele não conseguiu entender, né? Tudo é impermanente e tudo aquilo que foi dado por Deus para dividir, para empreender, para ser caridoso, para investir, porque essa vai ser a verdadeira riqueza que ele vai realmente conseguir. É disso que o capítulo fala, né? Novamente, não é o pecado, não é o erro de ter o dinheiro, mas é como você empreende esse dom. E a gente estudou, acho que alguns dias atrás, essa questão do talento, né? O talento foi dado a ele. O que ele está fazendo com esse talento? Jesus tentou abrir a mente dele para que ele refletisse sobre isso. Bom, esses são os comentários e as reflexões. Muito bom, meu amigo. Sempre trazendo um estudo bem estruturado, bem organizado, com bastante informação para a gente refletir. Gostei muito. Vou passar aqui para os colegas invisíveis, porque até o momento eu não tenho nenhuma mão. Jorge, aí, Roberto salva a gente, Mário salva a gente, entendeu? São os amigos que vêm fazer a caridade. Vamos lá, Roberto. Bem-vindo. Oi, pessoal. Esse foi muito bom, realmente, o estudo do Jorge, foi muito bom mesmo. Eu acho que ele
ele elencou ali pontos assim bem interessantes, né? Eu acho que tudo que a gente recebe de Deus é um talento. A dor é um talento. E nesse caso aqui, ele fala sobre, até o título, né, que fala assim, né, a utilidade providencial da fortuna. É uma coisa assim. Aí depois, vamos dizer assim, depois faz as considerações sobre aquele assunto, né, de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É exatamente aquilo que o Jorge estava falando, o desapego que nós precisamos ter, porque quando a gente tem alguma coisa na mão, a gente está pensando o que a gente vai fazer o uso dela. Vai fazer só para nós ou a gente vai fazer pensando nos outros? Nós que temos aqui, moramos num país, né, que tem uma desigualdade social imensa, né, a gente tem muita facilidade de ver pessoas tremendamente pobres, né, pessoas passando por situações de miséria imensa. E muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu sou legal, eu cumpro a lei de Deus, eu faço isso, faço aquilo, faz uma caridade, vamos dizer assim, uma ajuda mecânica, mas a pessoa não passa de determinado ponto porque ela vai se sentir, vamos dizer assim, desfalcada. Ela vai até aquele ponto. Então, o que Jesus quis mostrar nessa parábola onde ele conversa com o rapaz é que nós temos que sentir nas outras pessoas como se fossem nossos filhos, nossos irmãos. Aí, nesse caso, nós não teríamos mais esse parâmetro de resguardo que nós temos no nosso dia a dia. E no dia que a humanidade conseguir atingir esse sentimento de forma abrangente, de forma integral, nós vamos deixar de realmente ser desapegados, sabendo que quando a gente chegar do outro lado, vai perguntar, puxa vida, eu tinha tanta coisa e dei uma ajudinha para um, uma ajudinha para outro, não é verdade? E a gente podia ter feito uma coisa muito maior, né? Então, é isso aí. Eu não vou falar muito, não, porque como eu vou falar amanhã, se eu falar o que eu vou falar amanhã, amanhã eu não vou ter que falar o que eu já falei hoje. Isso. Então, eu vou ficar por aqui. Vai ficar com poucas palavras, não gasta tudo, não. Muito obrigada, Roberto, pelo teu comentário. Eu vou passar aqui para o Mário. Bem-vindo, Mário. Boa noite, amigo. Boa noite. Olha só, não vou nem comentar nada de amanhã para não tirar o pão da boca do Roberto, né? Não vou fazer isso. Mas eu posso dizer o seguinte: o Evaldo comentou ontem, com toda a razão, que o Divaldo psicografou um livro chamado Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. A Amélia Rodrigues traz várias passagens de Jesus com as explicações de como aquelas parábolas tiveram todo aquele acompanhamento. Ela traz toda aquela novela, toda aquela história em volta daquela parábola. Ela fala sobre Zaqueu, ela fala sobre o mancebo rico, do capítulo 5 do Reino, que é esse rapaz. E não vou tirar também o ponto o seguinte: Jesus já previa que esse mancebo rico estava o que? Apesar de tudo, ele ainda estava para disputar os jogos das bigas em Cesareia. Ele queria correr pela Judéia e vencer e passar por cima dos romanos. Ele já tinha um vazio, ele já estava bem chateado de tanto ter tudo e aquele vazio. E ele reencontra o Cristo. E o Cristo larga tudo e segue-me, e nada do jovem, o jovem hesitando, e ele acaba cedendo para correr nos cavalos. É porque Jesus já previa que tinha outra situação, que eu não vou contar porque vocês vão ter que ler. E no final Jesus diz assim para ele, quando ele tem essa outra situação na Cesareia, na corrida de bigas, ele diz assim, quando ele está já um pouco assim desconsolado, aí Jesus aparece para ele e diz assim, larga tudo e segue. Sim. E aí ele vai com Jesus. Não sei se é nessa parte, Mário, que Jesus fala para ele que a renuncia-te a ti mesmo. Não sei se é nessa passagem. Sim, ele até fala nesse sentido também com ele, para ele largar, porque ele dá sempre essa resposta a ele.
olha, renuncia a ti mesmo, renuncia a tudo, vem comigo. E ele fica não, mas só mais um pouquinho, daqui a pouco, daqui a um dia, ele está sempre postergando, e Jesus vem comigo. Jesus não conta, porque não vai tirar o livre-arbítrio dele. Mas, olha, leiam essa historinha, procurem saber, essa historinha tem na internet, podem procurar. Mas eu acho que você já contou o final outro dia. Acho que outro dia você contou o final. Já fiz um estudo sobre isso, mas não sei se eu contei. Se fosse, eu já fiz isso, desculpa. Mas você procura, quem esqueceu, procura. Deixa o Evaldo falar. Obrigada, Mário. Muito bom ter comentário. Vou passar aqui para o meu amigo Evaldo. Bem-vindo, amigo. Boa noite a todos. Eu também acho que eu já dei spoiler dessa história, sabe, Mário? Mas tudo bem, a gente finge que esqueceu de que falou e deixa no ar, né? Jorge, parabéns. Teu comentário foi muito, muito lúcido dentro daquilo que Kardec nos propõe, porque o codificador nos chama atenção, no bojo do seu comentário, que o primeiro mandamento, Jesus não perguntou ao jovem se ele seguia, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós queremos seguir os 9, mas esquecemos do primeiro, nós ficamos capenga. Então, quando abrir mão, que é, como Kardec coloca, que é a benevolência na sua excelsitude, quando a gente não consegue fazer isso, a gente vai fazer no resto, mas está faltando a cereja do bolo, que é o primeiro mandamento. É quando a gente realmente, como o Mário lembrou, a gente abre mão até de nós mesmos em prol do outro. E não só o jovem, mas o Evaldo está, então, tão longe dos outros que ele já cumpre, mas é o objetivo, né, de a gente ficar exercitando permanentemente. Perfeito. Muito obrigada, Evaldo. Excelente comentário. A Marlúcia, né? Bem-vinda, amiga. Oi, Adriana. Na verdade, quando Jesus, né, ele propõe ao jovem que ele desapegue, que ele deixe os bens dele, na verdade, em nenhum momento ele está propondo que ele se desfaça desses bens, mas ele está deixando a ideia do desapego mesmo, né, a questão material, aquele desapego que muitas vezes a pessoa tem, aquele apego ali absoluto, aquilo realmente se torna, né, um entrave, um obstáculo à salvação, sim. É a velha questão de que você tem que dominar o dinheiro e não deixar que ele te domine. Porque senão você vai passar toda uma existência, né, somente pensando em acumular fortunas. A gente vê muito esse exemplo no serviço público. O sujeito, ele chega na época de se aposentar, ele fecha o ciclo dele e ele continua, porque ele quer mais um triênio, ele quer mais um quinquênio, ele quer mudar de mais um nível. E quando ele percebe, né, ele já chegou aos 70, aos 75, acho que agora com 75 sai na expulsória, e ele vai até impossibilitando que haja vaga, né, para que os jovens entrem através do concurso público. Então, essa é uma questão que muitas vezes a gente não percebe, mas ela existe. Então, o que Jesus propõe é isso, que você domine esse dinheiro e não permita que ele domine você. O perigo da salvação está aí. Acho que é só isso mesmo. Muito bom. Algumas pessoas querem continuar trabalhando, né, para enlouquecer, não entrar em depressão, mas há aqueles também que estão só pelo dinheiro, né? Tirando, às vezes, a oportunidade de outras pessoas. Você quer falar? Você está com um pique assim, verdinho? Não é mão? Carlos? Então, a gente vai terminando o nosso estudo, agradecendo a todos que participaram, como sempre, excelentes contribuições que vocês trouxeram, né? Não só para a página do Sinal Verde, mas agora para o Evangelho, que foi apresentado aí pelo Jorge. Agradeço muito a todos que participaram e vou pedir a Martinha para fazer a nossa prece final. Pode ser, Marta? Libera seu microfone aí, amiga. Nós estamos? Estamos. Tá bom. Senhor Jesus, que nos proteja essa noite, que nos ilumine. Obrigada por ter dado um bom estudo. Que nos proteja e que abençoe nossos estudos. E
os irmãos e tenham uma boa noite. Obrigado, Senhor. Assim seja. Que assim seja, minha amiga, graças a Deus. Bom, a página do André Luiz dá um monte de dicas para a gente, e eu acho que a gente não consegue fazer nada daquilo que ele está nos convidando a fazer, a gente não faz uma reforma íntima, né? Então, a música que eu trouxe agora para a gente terminar é reforma íntima. Vamos lá. Vamos ouvir. Educar os sentimentos, conquistar fortaleza moral, bom combate, autoconhecimento e mudança de atitudes. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração. Vamos tentar. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração e deixar brotar só o amor. Transformar pedras em construção, transformar espinho em flor, eliminar vícios e defeitos, conquistar só virtudes. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração. Vamos tentar. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração e deixar brotar só o amor. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração. Vamos tentar. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração e deixar brotar só o amor. Só o amor. Reforma íntima, né? É trabalhar, como a música disse, para que a gente possa entender bem aquela página do André Luiz, né, que trabalhamos hoje, e trabalhar todos os dias para fazer essa reforma, que não é fácil, não. Um beijo no coração de vocês todos, uma boa noite e até amanhã. Até amanhã, uma boa noite. Boa noite, até amanhã. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.